Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje celebramos o 15º domingo do tempo comum e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho desse 15º domingo do tempo comum nos apresenta uma parábola muito conhecida de todos nós, a parábola do semeador, que, por sinal, é cheia de simbolismo muito profunda para a nossa vida de fé. É importante considerar no primeiro momento que, sem dúvidas alguma, a semente é boa. Aliás, ela é a boa semente por excelência. Quem a recebe como terreno fértil será transformado de tal forma por ela que no tempo devido dará frutos tão abundantes que outros se fartarão da sede de Deus. Outro ponto importante a se considerar é que o semeador é o próprio Jesus, que quando lança a semente da palavra, anunciando a proposta do reino de Deus, e ela cai em terreno fértil, gera vida nova. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é a própria semente, pois a semente é a palavra, e a palavra se fez carne e veio habitar no meio de nós.
Uma vez convencidos de que quem lança é bom e de que a semente lançada é boa, nosso olhar se volta para os terrenos que somos nós, que é o nosso coração, a nossa alma. Como anda a nossa vida? Estamos de fato com as predisposições devidas para acolher a palavra de Deus como um terreno fértil para que no tempo devido os frutos venham? Que possamos fazer a manutenção do nosso estado de graça para que nossa vida tenha a fertilidade necessária e a disponibilidade para o serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.